Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução à Depressão e Graça. E este vídeo é trazido para você por meio da Escola Charles Spurgeon e ele é um resumo da do meu livro sobre depressão e graça produzido pela editora Fiel. Nessas videoaulas eu tenho procurado trazer para vocês um pouco daquilo que eu escrevi no livro e que eu compreendi como sendo a graça de Deus para tentar restaurar ou transformar a vida de algumas pessoas que lutaram contra a depressão na palavra de Deus. O tema que eu quero dar para a videoaula de hoje é sobre quando as nossas esperanças são frustradas. E o texto base é o texto de Romanos 8, 24, onde lemos: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera. Eu começo então dizendo que é praticamente impossível nós definirmos certas virtudes presentes no cristianismo. Por exemplo, como é que a gente define o amor? Como é que a gente define a paz? Como é que a gente define o perdão? Como é que a gente define todos os frutos do Espírito Santo na nossa vida? É praticamente impossível. E existe um fruto e também uma palavra, não é? Que está numa frase que é muito comum entre nós brasileiros, que é a frase: a esperança é a última que morre. E a esperança é a palavra que muitos usam na política, não é? Para angariar votos. Esperança é a palavra mais usada em todas as religiões. Só que hoje em dia, o que a gente mais constata é que existe um grande número de pessoas depressivas justamente por causa ou da falta de esperança quanto ao futuro ou por conta de uma esperança frustrada, alguma coisa que experimentou na vida. A esperança, embora nós dizemos que ela é a última que morre, para muita gente ela já morreu. E a esperança ela sempre está ligada a alguma coisa do futuro daquela pessoa. E todos nós, em alguma medida, lidamos com a esperança ou com a ausência da esperança. Enfim, tudo que o nosso futuro nos reserva, toda a incerteza, tudo o que está ligado ao que a gente não pode descrever, ao indescritível, ao desconhecido. Enfim, a esperança e tudo aquilo que diz respeito ao nosso futuro podem, de uma maneira muito fácil, nos passar uma rasteira e nos colocar com a cara no chão e fazer com que a gente não sinta mais força para se levantar de lá e nem mesmo mais motivo para se alegrar. Assim, todos nós deveríamos compreender o que a Sagrada Escritura apresenta sobre a nossa segurança quanto ao amanhã. Por isso eu dei o título Quando as Nossas Esperanças São Frustradas. Frustração é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a passar, mas há uma história muito especial na Palavra de Deus. A história de dois jovens que nutriam uma esperança muito grande em seus corações. Eles temiam a Deus e criam que o Messias viria para libertar a Israel do jugo da nação estrangeira, do Império Romano, e para que Israel voltasse a ser uma nação soberana e que pudesse glorificar a Deus dentro das suas fronteiras. E aí veio o Messias, e eles passaram a crer no Messias, embora não fossem de Jerusalém nem da Galileia, mas ali na sua pequenina aldeia de Emaús, eles acreditavam que aquele jovem chamado Yeshua ou Yehoshua ou Jesus, ele era o Messias prometido por Deus e eles passaram a segui-lo, mas de repente aquele jovem é morto, é assassinado, pendurado entre dois ladrões. Aquele que eles acreditavam que libertaria os judeus do jugo do Império Romano, agora estava morto. E eu gostaria que você acompanhasse a história deles atentamente comigo, assim como registrada lá pelo Evangelho, ou pelo evangelista, não é? Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 24. Leiamos então dos versos 13 a 53. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias?
E ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 53. Este evento, esse episódio, aconteceu exatamente no dia em que Cristo ressuscitou. No dia primeiro, do novo mundo que com ele também renasceu. No entanto, as bênçãos desse novo mundo estavam ainda atadas a um grupo muito pequeno que havia seguido e aprendido a amar e a obedecer e a conhecer mais aqueles a quem o mundo da época chamava de Jesus de Nazaré. E mesmo entre estas pessoas, a esperança que tinham sobre este novo mundo e esse Messias, o Senhor Jesus Cristo, foi frustrada,
porque o grande libertador, o grande Messias, acabou sendo morto da maneira mais trágica e possível que uma pessoa pudesse ser morta no primeiro século, ou seja, crucificado. E aqui nós encontramos então a esperança frustrada. E esse texto nos apresenta a história de dois jovens cujas esperanças haviam sido frustradas naquele dia. Eles estavam muito tristes, muito abatidos, profundamente tristes. Eles haviam sido discípulos de Jesus. Eles estavam cheios de esperança de que Jesus devolveria para Israel um reino independente e soberano. Cristo era tido por todas aquelas pessoas como aquele que devolveria o reino a Israel. Cristo falava do reino, ele pregava o evangelho do reino. Ele havia feito milagres que indicavam e ensinado também ensinos que indicavam a ele como o Messias esperado. Havia muita gente que tinha grande expectativa relacionada ao Nazareno, como o chamavam. Só que, quando essas pessoas o viram ou souberam que ele estava crucificado, certamente o coração delas ficou envolto em grande dúvida. Será que ele é mesmo o Filho de Deus que viria ao mundo? Será que realmente ele é o homem que restauraria o reino? Ou traria o reino a Israel, ou o reino de Deus a nós? Como é que ele pode estar crucificado agora? Como é que ele pode ter morrido? Como é que ele pode estar agora sepultado dentro de um túmulo de pedras? Muita gente com a morte de Cristo se frustrou e se entristeceu. Até mesmo os 11 apóstolos. Todos eles ficaram cheios de dúvida e de medo de acabarem sendo mortos também. É quando Cleopas, e seu amigo, que estão ali a caminho, da pequena aldeia chamada Emaús, que ficava a pouco mais de 11 quilômetros de Jerusalém, chegam, que nós percebemos como estava o coração daqueles homens que haviam seguido a Jesus por mais de 3 anos. Eles estavam cheios de medo, cheios de dúvidas. E aí então, antes que nós os encontremos chegando em Jerusalém para contar aos apóstolos que eles haviam visto a Cristo também, antes que isso acontecesse, eles estão voltando para a casa deles. Eles provavelmente viram toda a situação que aconteceu na sexta-feira da Páscoa, ficaram em Jerusalém por mais 2 dias, até o domingo da Páscoa mesmo, não é? Sexta, sábado e domingo, festa em Jerusalém, festa nacional, gente do mundo inteiro, cidade cheia, acabou a festa, estão voltando para casa. Jesus aparece ressuscitado ao lado deles, depois de 3 dias morto e enterrado. E aí então Jesus pergunta: o que vocês estão conversando aí, pessoal? Não é? Que palavras são essas que vocês trocam entre vocês aí enquanto vocês caminham? Sobre o que vocês estão falando? É quando Cleopas, entristecido, e estranhando a pergunta, mas sem sentido: como é que você não sabe o que está acontecendo? Todo mundo está falando disso. E aí ele diz: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus o chama para a conversa. E Jesus diz: quais? O que está acontecendo? Daí então a gente percebe a tristeza no coração de Cleopas e seu amigo por causa da esperança frustrada. No verso 21 eles confessam o que eles esperavam, desse tal Jesus de Nazaré. Ora, nós esperávamos que fosse ele, dizem no texto que lemos há pouco, quem havia de remir a Israel. Porém, já era domingo, e Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde ele morreu na cruz, e antes das 18 horas ele já estava sepultado, e agora é o domingo da Páscoa. E o próprio Jesus ressuscitado estava ali do lado deles, e eles não foram capazes de perceber isso. E esses eventos que parecem ser devastadores, muitas vezes são fundamentais para a ação e o propósito de Deus nas nossas vidas. Assim como aconteceu com eles, também acontece com todos nós. Após ele expor àqueles peregrinos, tudo que a palavra de Deus havia profetizado sobre ele, porque afinal de contas, eles dois haviam demonstrado não conhecer de fato as Escrituras. Então nós encontramos que eles colocaram diante de Jesus toda a situação, e aí Jesus, o peregrino, ao lado deles, no caminho de Emaús, diz algumas palavras para eles, tais como: ó nécios e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas disseram.
porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas todas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E foi assim que se deu início à pregação mais fantástica da história da igreja. O próprio Jesus pregando para uma audiência de 2 pessoas somente. Aqueles 2 jovens, Cleopas e o outro, cujo nome a gente não tem nem ideia de como é. Só eles 2, ouvindo uma pregação. Porque Jesus lhes expunha as Escrituras. Jesus fez uma pregação expositiva. Jesus foi texto ao longo do texto, texto por texto, e explicando o texto dentro do seu contexto para comprovar de que aquele homem que havia sido crucificado e que deveria ressuscitar era o homem profetizado pelo Antigo Testamento. Mas eles ainda não entenderam que o homem era ele, não é? Jesus que estava falando com eles. E aí, então, depois de pregar por algumas horas, talvez, em todo o Antigo Testamento, eles chegam perto da cidade e Jesus dá a impressão de que vai continuar indo para algum outro lugar e os 2 insistem com ele que ele ficasse. Não, fica com a gente, está ficando tarde, você vai, de noite é perigoso, não, fica com a gente, vai. E depois de muito insistir, e Jesus... É muito interessante essa atitude, né? Não, fico, não fico, eu vou ficar. E aí Jesus fica com eles. Muito interessante isso, porque o texto diz que ele dava a impressão de que ele ia passar direto. Ele deu a impressão de que ele ia continuar, e continuar para onde? Ele estava ali porque ele queria se revelar àqueles 2 jovens, mas a maneira como Jesus se apresenta é bastante interessante. Ele leva o coração daqueles 2 jovens até a última circunstância, não é? Para aprenderem, para compreenderem, por meio de todo aquele contexto, alguma coisa especial. Ele faz isso com você e comigo também direto. Quantas vezes Deus não permite certas coisas na nossa vida, não como se Ele não soubesse destas coisas, mas Ele as permite justamente para que a gente possa aprender certas coisas que de outra forma nós não aprenderíamos. Se não fosse daquela maneira na qual Deus didaticamente parece demonstrar não saber ou dar uma impressão que não é a real, se não fosse dessa maneira didática de nos apresentar o assunto, a gente não aprenderia, ou não pelo menos com a profundidade que poderíamos. E aí então, depois daquele momento, eles entram dentro da casa e Jesus vai para jantar e, enfim, comer com eles. E na hora da refeição, Jesus primeiro dá graças, não é, aos céus pelo pão, pela comida, e depois ele parte o pão. E aí, de uma maneira que é inexplicável, os olhos deles se abrem, ou seja, eles de alguma maneira percebem, é Jesus que está aqui. Será que Deus tirou a visão deles antes para a devolver agora? Será que Jesus se disfarçou de uma aparência para que agora ele pudesse tirar esse disfarce, essa impressão, pelo menos para que eles pudessem ver Jesus como ele de fato é? Ou a gente não sabe. O fato é que a gente não sabe o que de fato aconteceu, mas na hora que ele partiu o pão, aqueles 2 homens viram a Jesus na frente deles. E entenderam que aquele homem que ao longo de todo aquele tempo caminhou com eles, aquele homem era o Messias prometido, era de fato o Jesus de Nazaré. O que eles fizeram? Eles correram, saíram correndo de volta 11 quilômetros até Jerusalém para contar tudo isso aos 11 apóstolos. E enquanto eles contavam tudo que eles viveram e experimentaram, o próprio Jesus novamente apareceu no meio deles, deixando a todos com um misto de medo, de incerteza, de esperança, enfim. Naquele momento, então, Jesus ele insiste, olha, sou eu mesmo, podem me tocar. Depois, ainda percebendo que eles estavam com dúvida, Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer aqui? E aí trazem um peixe assado, e Jesus come um peixe assado, para que todos eles percebessem, olha, de fato é Ele, é o Mestre, e Ele está entre nós, e Ele vive. Muito bem, o que a gente aprende com toda essa história? Uma das principais coisas é que a gente nunca pode duvidar da palavra de Deus. A tristeza no coração daqueles garotos se deu por conta de uma frustração. Eles imaginavam algo sobre a palavra e que não era bem aquilo que a palavra diria a respeito, sobre aquilo que eles criam.
Assim é muita gente hoje em dia também que quando olha para a Bíblia diz, não, é isso que a palavra diz, eu tomo posse, eu tenho certeza que vai ser assim, e eu creio em nome de Jesus que vai ser desse jeito, amém. E aí de repente a coisa acontece totalmente ao contrário, e essa pessoa se frustra porque a palavra não se cumpriu. É lógico que não, é porque ela não entendeu direito a palavra, ou porque ensinaram errado a ela a palavra, e ela acabou criando uma expectativa em cima da palavra que a frustrará a expectativa. Porque a palavra de Deus não está prometendo daquela maneira. Como, por exemplo, pessoas que acreditam que o Senhor há de curá-las de todas as enfermidades, porque lá em Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se Ele levou todas as nossas enfermidades sobre si, a gente não fica doente. A gente não pode ficar mais doente. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina? É de fato isso que está contido no texto? É lógico que não. Isso é outra história. Mas é só para mostrar um paralelo entre coisas no nosso tempo que pessoas pensam e imaginam sobre a palavra de Deus por conhecerem mal a palavra de Deus e que acaba levando essas pessoas a uma situação de frustração, e a frustração pode levar a pessoa à depressão, pode levar a pessoa a um sentimento profundo de tristeza. Os discípulos no caminho de Emaús se frustraram porque eles imaginavam que a promessa de Deus haveria de se cumprir de um jeito. A promessa se cumpriu, mas não do jeito que eles imaginavam e esperavam. Aliás, não só eles, mas de todos os discípulos. O rei veio e o rei inaugurou o seu reino. Contudo, naquele exato momento, eles não conseguiram entender como aquele era o cumprimento da vontade de Deus. Não pode ser. Ele morreu, ele está crucificado. Estão falando mal dele. Os romanos ainda reinam. Como pode ser ele? Toda aquela frustração ainda parava sobre a cabeça de todos eles. E assim também acontece na vida de todos nós. Muitas coisas que acontecem, apesar de não parecerem a melhor para nós naquele exato momento, são com certeza a melhor coisa de Deus para as nossas vidas. Deus tem sempre o melhor para o seu povo, ainda que esse melhor não pareça melhor para você e nem para mim. E a gente não pode se esquecer nunca que é por amor que muitas vezes Deus nos dá exatamente o contrário do que a gente pediu, para que a gente não se mate, ou para que a gente não se frustre, ou não venhamos a sofrer quando viéssemos a receber aquilo que pedimos, considerando que aquilo pudesse ser o melhor. Então nunca duvide da palavra, nunca duvide das promessas, procure conhecer melhor a palavra. E quando você conhecê-la, tenha paciência, espere e acredite que a palavra de Deus há de se cumprir para a glória de Deus e para a alegria de todos aqueles que o seguem. Às vezes a gente não entende como algo pode estar debaixo do plano de Deus, como por exemplo um desemprego, uma doença grave, um assalto, um grave acidente, não é? Que fez com que um ente querido seu ou meu morressem ou perdessem a mobilidade física, não é? Enfim, mas segundo a Sagrada Escritura, todas as coisas, absolutamente tudo está debaixo da soberania e do controle de Deus e estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como aquela situação em Jerusalém que não estava sendo entendida por ninguém, e também por aqueles dois jovens não estava sendo entendida, mas estava em perfeita consonância com o plano de Deus para a salvação da humanidade. Hoje também, na sua vida, na minha vida, tudo que acontece está debaixo do cuidado e do controle minucioso de Deus para o seu bem, para a sua segurança, para a sua alegria, para a sua salvação. Então confie, não se frustre jamais. Deus está com você, o Senhor está ao teu lado, percebendo todas as coisas e desejando que você aprenda melhor a razão de todas as coisas no tempo certo e aprenda a confiar, como Ele quis que aqueles dois jovens no caminho de Emaús confiassem, assim como Ele quis que aqueles 11 apóstolos confiassem. A minha palavra se cumpriu, eu estou de novo com vocês, eu nunca vou deixar vocês, mesmo que às vezes não pareça que eu esteja ao lado de vocês, eu estarei sempre, confie sempre e descanse em sua graça, para não entrar numa tristeza desnecessária. Nele estará sempre a sua esperança. Sem Ele, não é que a esperança é a última que morre, a esperança morrerá, mas com Ele, a sua esperança será firme como uma rocha. Você está nas mãos dele. Ele toma conta de você e a sua confiança e esperança já estão nele. Nunca se esqueça dessa preciosa verdade,
que você possa buscá-lo e entregar-se a Ele, fazendo dele não somente o seu mais precioso tesouro, mas a sua única e suficiente esperança. Ele é o nosso pastor, nada jamais nos faltará, que a gente possa descansar nele, hoje e sempre. Amém.